Bom, vamos falar um pouquinho sobre o fracasso do ato de 1º de maio, que já gerando repercussões aí no Palácio do Planalto, né? O ato mais esvaziado de 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, aumentou a pressão por mudanças no governo Lula. Já, inclusive, internamente se admite que o governo não está indo bem. Segundo o jornal O Globo, há um mal-estar generalizado entre petistas e pedidos por alteração no primeiro escalão do governo. Segundo o monitor de debate político da USP, o evento reuniu menos de 2.000 pessoas. Lula até chegou a dar uma bronca no ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, que disse que o ato foi, abre aspas, mal convocado. O que seria um ato bem convocado? Segundo a Folha de São Paulo, a equipe de Lula tem apontado erros na organização e na própria participação do presidente no ato. Ana Paula, o ato foi mal organizado, mal convocado, ou esse governo não está conseguindo mobilizar ninguém para lado nenhum? Porque o governo está parecendo aquelas birutas, não sabe para onde que vai. A única coisa que está caminhando bem fortemente é o aumento da dívida pública e do déficit fiscal. Ou seja, estão mais perdidos que cachorro em dia de mudança. Ou será que eu estou sendo muito duro na minha avaliação? Não, o governo não consegue mobilizar a população, né, nos seus eventos. Isso está ficando claro cada vez mais a cada dia e esse 1º de maio foi emblemático. É uma data que será lembrada realmente. Eu também fiquei surpresa do presidente participar do ato. Também acho que diante do esvaziamento, ele deveria ter sido avisado, talvez até para não comparecer. Ficou muito ruim. O que eu gostaria de ressaltar aqui é que não existe sustentação de governo nenhum, seja ele de direita, de esquerda, quando ele perde as ruas, né? E esse governo, ele realmente não consegue mobilizar a sua população. O evento foi feito numa região que é uma região do Lula, né, em Itaquera, que é uma região ali, é o seu reduto ali. Não era uma localidade difícil para a população chegar em função desse detalhe. E a questão da pressão em cima dos ministros, já foi dito aqui hoje na mesa por essa bancada de altíssima qualidade, que é a forma do Lula trabalhar. Nos últimos meses, a gente tem visto ele chamando a atenção de vários ministros. Ele mandou o ministro da Fazenda parar de ler, ele disse que o Alckmin também precisava ficar mais ativo junto ao Congresso, o que vai resultar também no que o Pagotto falou aqui, que o Congresso quer negociar direto com o Lula. Por quê? Porque o próprio Lula, ele desautoriza seus ministros em público. E ele fez isso mais uma vez. Ele precisa sempre colocar a culpa em alguém da sua baixa popularidade, do fracasso do seu governo, da economia estagnada. Nunca é ele. É sempre algum ministro. E isso vai gerar repercussão, principalmente num partido como o PT, que tem dificuldade de lidar com esse governo formado por uma união de vários partidos. O PT, ele quer estar no ministério, talvez até de forma unânime. Então, essa pressão dentro do PT vai acontecer realmente, mas em função da própria forma do presidente trabalhar, sempre culpando os seus ministros e chamando a atenção deles em público, o que eu acho inadequado. Muito bem. Ronaldo Pagotto, antes, porém, já fui chamado a atenção aqui no chat que cachorro não fica perdido em dia de mudança. Atualmente, o pet é recolhido antes da mudança, tratado com todo carinho, e aí sim ele vai no colo do seu proprietário, junto ao caminhão de mudança. Então, esse ditado, mais perdido que cachorro em dia de mudança, é coisa de tiozão. Se atualiza, capês! Se atualiza, capês! Ronaldo Pagotto, então, vamos esquecer os pets em dia de mudança? Mas você acha que o governo não está perdido, não? Capês, dizer que o governo está perdido ou não está perdido pelo ato de 1º de maio, que em geral é um ato das centrais sindicais, que nesse ato foi até um ato unificado, mas em outras épocas eram atos misturando mais o elemento da festa com o elemento de anunciar mudanças ou lutas concretas em que se estava colocada quais eram as bandeiras ou as chamadas pautas. Eu acho que esse ato, nesse ano, ele estava um pouco frio nesse tema, em termos de quais são as questões que estão
sob debate de lutas concretas que os trabalhadores estão defendendo, ou quais são as celebrações, porque tem mudanças importantes e são significativas para o povo, mas isso é diluído numa sociedade como um todo. As centrais, eu acho que eu dividiria a responsabilidade do ato, que de fato não foi um ato bom, não dá para a gente tratar isso de outra maneira, foi um ato fraco, o 1º de maio na Praça da Sé, ou no Anhangabaú, ou que seja em outro lugar, como já foi feito aqui em São Paulo, em outras localidades, mais na região central, sempre foram muito mais volumosos, mais impactantes do que esse. Foi uma inovação levar o ato para Itaquera, para o estacionamento do Itaquerão, mas eu acho que não é isso que determinou o que aconteceu. Eu acho que é uma conjunção aí, iniciativa das centrais de fazer uma convocatória mais contundente, uma divulgação mais contundente desse processo, um chamamento com bandeiras mais claras, né? Eu entendi, eu recebi, vi material do ato, tinha poucas bandeiras claras do que se estava defendendo ali. Eu acho que são problemas dessa natureza que explicam que uma convocatória como essa não foi tão recebida ou não foi tão atendida, né? Então, agora eu não mediria o governo pelo ato do 1º de maio. Acho que são coisas diferentes. E eu teria muita cautela nesse tema e eu não acho que o governo está indo mal. Agora, meu querido Wilson Pedroso, é aquela propaganda lá do biscoito. É gostoso porque está sempre fresquinho ou é fresquinho porque é sempre gostoso? O problema é o seguinte, não é que o ato para não ser esvaziado, você pode ali encher umas 20, 30 combis, botar o pessoal lá com camisa vermelha, gritando, com megafone, faz um show. Normalmente não deu certo com a Daniela Mercury, mas o problema é o seguinte... Tinha show lá. O fato... Tinha show também? Tinha show? Nem com o show não foi? Então o problema é o seguinte, não é questão da mobilização, mas um governo que está forte, ele naturalmente mobiliza. Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro não precisou de nenhuma central sindical para lotar a Avenida Paulista e o Rio de Janeiro. O que está acontecendo com a popularidade desse governo? Está perdendo o diálogo? Capês, nas pesquisas a gente já percebe. Todas as pesquisas mostram que a popularidade do presidente Lula, que eu respeito muito, vem caindo. E essa popularidade é um indicativo porque a economia vai mal. Os preços nos mercados, quem faz mercado, os preços do mercado não tem aquela história da picanha, da cervejinha. Pode vir ao longo do tempo. Hoje, o máximo é um contrafilé ali com um Guaraná Tubaína. Então, isso causa um reflexo acaba distanciando a população das grandes mobilizações. Acho que o presidente Lula já percebeu isso. Só que, como tinha grandes centrais sindicais, ele esperava uma grande mobilização. Mas as centrais também perderam força. As centrais, depois que perderam a questão do imposto sindical, elas perderam força. Elas tinham centrais, faziam atendimento, tinham sindicatos que elas atendiam no interior e acaba perdendo mobilização. Ou seja, o governo está perdendo popularidade, ou já perdeu popularidade ao longo dos meses, começou com 60%, hoje está com 48%, se eu não me engano, e as centrais sindicais perderam o seu contato junto com a população. Tanto é que você faz uma pesquisa, se as pessoas querem que volte o imposto sindical, as pessoas não querem. E as pessoas não querem mais se sindicalizar, porque elas já pagam, junto aos empregados, já pagam o seu plano de saúde, já tem a escola dos filhos ou na rede pública ou na rede privada, e os sindicatos deixaram de representá-los. E está o reflexo aí nesse dia 1º de maio. Eu vou agora com a doutora Raquel Galinatti abordar um outro aspecto. O governo está tendo para lá de boa vontade da grande mídia com relação a ele. Não se vê crítica nenhuma, está todo mundo bonitinho, tranquilo, estão elogiando. E mesmo assim parece que a grande mídia está perdendo aquela aquela capacidade de moldar a população. Ou seja, o que é dito é visto com extrema desconfiança. Talvez isso também possa refletir essa falta de sintonia. O governo não consegue mais contar, mesmo com o apoio de uma mídia obediente, com essa influência que ela exercia antes e hoje não exerce mais, uma população que recebe tudo sempre muito ressabiada. E mais do que um ato esvaziado, é a péssima assessoria
do presidente Lula. Em época de desastre, de calamidade pública, em que ele deveria estar obrigatoriamente no Rio Grande do Sul, ele está num evento esvaziado, cheio e poluído de críticas. Uma das críticas são os recursos públicos, tanto da Lei Rouanet, em que foi autorizado 6,3 milhões para o evento e só conseguiram arrecadar 250 milhões de uma universidade particular, e também os recursos públicos de programa da Petrobras Cultural, que foi em torno de 3 milhões. Não contando isso, com essas críticas, também teve sua fala desastrosa numa campanha, clara campanha antecipada eleitoral para o candidato apoiado por ele, pelo presidente, o Boulos, e ainda falando que tem um adversário inimigo político aqui no município, no caso, o Nunes. E nesse sentido, claro que ele trouxe desconforto para o presidente do MDB, o Baleia Rossi, que prontamente se manifestou falando que não tem sentido taxar como adversário político um membro integrante do MDB. Então, foi um ato esvaziado, com péssima assessoria, com péssimas tomadas de decisões e politicamente, sim, desgastou o presidente ainda mais. Agora, minha querida Ana Paula, a gente costuma falar muito da sabedoria popular. Chega uma hora que você consegue falar, bom, houve um genocídio... Professor, deixa eu só corrigir, não foram 250 milhões, foram 250 mil. Foi autorizado 6,3 milhões de arrecadação pela Lei Rouanet e só conseguiu 250 mil por uma universidade particular de medicina. Então, só corrigindo. Desculpa. Coisa já está ruim com 250 milhões, mas com 250 milhões, ainda bem que você corrigiu. Eu estava assustado, mas quis mudar rápido de assunto, porque... Bom, mas, minha querida Ana Paula, você começa o governo criticando um grande genocídio da população Yanomami. Aí, de repente, morrem mais membros da população indígenas da tribo Yanomami do que antes. Então, significa que o problema não é um problema de um governo genocida que voltou-se predeterminadamente para matar crianças e indígenas. Não, é um problema estrutural, grave, que precisa de medidas concretas, principalmente autossustentabilidade àquela população, coisa que não existe. Então, não adianta discurso. Depois tivemos a viagem até a Europa, chá do Santo Daime com Leonardo DiCaprio, o rei Charles defende a Amazônia. E vimos que a questão da Amazônia também depende de combate ao garimpo ilegal, ao tráfico internacional de madeiras, ao tráfico de drogas, a grupos paramilitares de países fronteiriços que penetram por ali, enfim, há uma série de ações ligadas a organizações criminosas que demandam Polícia Federal, Ministério Público Federal, Forças Armadas, monitoramento via satélite. Então, não adianta também na narrativa, vamos salvar a Amazônia. Tinha até um jogral, ano passado, de artistas. Tinha uns 30 artistas de mãos dadas. O outro falava, quero, às vezes até separavam as palavras, levar minha solidariedade. Aquela coisa ridícula. E ao passo que com o governo passando, vai de narrativa em narrativa, vamos salvar o país, a democracia, começa... Aí, de repente, o povo começa a falar, pera um pouquinho, já está com débito fiscal de 250 bi. Já estamos com uma dívida indo para mais de 1 bilhão. O governo está perdido. Os ministérios foram doados aí para o Centrão. O Centrão continua pedindo cada vez mais dinheiro. O governo faz reunião e conversa com eles, dá dinheiro, e eles querem mais. Será que a população já não está começando a perceber assim? Isso não vai dar certo, não. Qual que é a sua avaliação, Ana Paula? Olha, infelizmente, as últimas eleições presidenciais, elas foram marcadas por essas várias narrativas e esses discursos que eu costumo dizer que são cortinas de fumaça, para esconder o que realmente estaria por vir, que é justamente a questão econômica, né? Nós falamos aqui hoje de que é importante esse equilíbrio fiscal para que as contas do país possam estar em dia, para que o país possa crescer, possa ter dinheiro para um momento de calamidade e por aí vai.
O governo federal hoje, a gente já usou essa palavra aqui várias vezes, ele está perdido e a gente teve vários exemplos aqui na mesa. Vou até pedir licença e voltar lá naquela questão da desoneração. Eu concordo plenamente que precisa de ser muito estudado todos os impactos da desoneração. Mas, gente, a gente sabia que dezembro de 2023 ia chegar desde janeiro de 2023. Não houve tempo para fazer esse estudo. Agora, com uma liminar, a desoneração cai, nós vamos ter já em maio, a previsão é de que vamos ter 1 milhão de desempregados e agora nós vamos fazer esse estudo, agora nós temos que ter tempo? Não, o tempo já teve. Então falta planejamento, é um governo perdido, um governo que se fez em cima dessas narrativas de morte de índio, de artista falando pela Amazônia, mas que não tem nenhum propósito, nenhum projeto. O presidente Lula, durante a sua campanha, disse que ia criar mais empregos, mas não sabia como, e ele continua sem saber como, isso está muito claro. Ele está aí preocupado com novos contratos de publicidade para ver se melhora a popularidade dele. Está fazendo vídeos, inclusive, para a internet com caminhadas, atividades físicas. Quer dizer, está se apelando para todos os lados em função de uma coisa que deveria estar sendo bem feita, que é o para casa. O caminho da prosperidade existe, segue quem quer. Nós temos países no mundo que são comunistas e que aderiram ao mercado aberto, à economia de mercado, e que fizeram a sua economia crescer, como a China. Então, assim, o para casa tem que ser feito, não existe milagre. Não é o Estado que vai fazer a economia crescer, é a iniciativa privada. E existem passos da ciência econômica para serem dados e que esse governo nitidamente não parece nem até desconhecer essa ciência. Ô, Pagotto, explica para mim, vai, na real aqui, esse é um governo de esquerda ou é o governo do PP, do Republicanos, do Centrão, do MDB? De quem que é esse governo? Os ministérios não estão lá controlados pelo governo federal. Aqueles que foram cedidos para os companheiros estão indo muito mal. Qual é a tua avaliação, afinal de contas? Me dá a real, porque a população parece que já está percebendo. Narrativa não resolve mais o problema do país. Por favor, Ronaldo Pagotto, com a palavra defesa. Ô Capês, não é bem defesa. Eu acho que nós temos que fazer todo o espaço que nós tivemos em fazer um debate muito aberto e franco sobre essas questões. Nós estamos falando de um governo que foi eleito numa margem pequena, numa composição ampla. Ele tem, na linha política e no seu desenho, em termos de proposta, né, para o país, aquela que foi submetida às urnas, uma proposta de centro-esquerda. E ele fez uma composição para, inclusive, ter efeitos e reflexos que no ano passado resultaram essas composições, né, em possibilidades de aprovação de projetos no Legislativo brasileiro com um espectro mais amplo, que gerou até o debate que o Zé Dirceu fez de que seria um governo de centro-direita. Eu acho que ele é um governo que tem um programa com uma identidade de centro-esquerda, que compreende forças que estão do setor mais progressista até os setores de direita e de centro-direita. Eu acho que isso aí está dentro da disputa do governo e esses setores se colocam, se manifestam, se apresentam e incidem em cada pauta e em cada situação concreta. Agora, é um governo que não passeia, porque nós estamos falando de um governo que está muito pressionado e muito tensionado por um Congresso que mudou até o papel. Veja, Capês, vou encerrar aqui meu comentário. Se nós considerarmos o governo federal, o Executivo Federal e a relação com o Congresso nesse tema das emendas, há 15 anos atrás ou há 10 anos atrás, o debate era completamente outro. Hoje nós temos emendas impositivas em que o governo federal sequer passa a mão, como esse tema das emendas PIX. Isso aí é uma inovação, mudou o equilíbrio entre o Executivo e o Legislativo. Isso acirra uma crise na estrutura desses poderes. E essa crise é vivida no governo, que tem a expressão dessas contradições, mas as contradições movem a vida. Então, eu espero e confio que essas contradições permitam a construção de bandeiras concretas de enfrentamento dos grandes problemas brasileiros, que eu acho que é isso que está acontecendo, ainda que não na velocidade que nós gostaríamos. O Brasil é muito criativo. Tem a emenda parlamentar. Depois tem a emenda de comissão que ninguém sabe quem mandou. Depois tem a emenda PIX que ninguém sabe para onde vai. E é tudo dinheiro público. E quer que a população fique feliz? Então,